Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo de pós-jogo, pós-vitória do Flamengo, seja na grama sintética, seja no gramado natural. O Flamengo vence o Vasco da Gama e aumenta ainda mais esses números que chamam muita atenção nessa rivalidade Flamengo e Vasco da Gama. Nos últimos 31 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco, ou seja, parece até que o Vasco não é mais rival do Flamengo. Parece não, eu não considero o Vasco nesse momento nem o top 3 de rival do Flamengo. Eu vejo o Botafogo muito mais nessa rivalidade com o Flamengo, o próprio Fluminense, e tem o Palmeiras também, que eu considero o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro. Mas vamos falar desse jogo que acabou há pouco, Flamengo vencendo lá no Newton Santos, inclusive um público horrível, digamos assim, culpa do Vasco da Gama, que optou por levar para lá esse jogo no Newton Santos. A gente tem muita coisa para falar. Bruno Henrique novamente sendo decisivo, eu considero o melhor jogador do Flamengo nesse começo de temporada. Nossa, muita coisa para a gente abordar sobre esse duelo, mas antes, pessoal, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo aí com a galera toda, com os amigos rubro-negros e também com os rivais, para eles verem que o Flamengo novamente venceu o Vasco da Gama e eles entenderem o porquê dessa vitória do Flamengo em cima do Vasco, mesmo não fazendo uma grande partida. A gente precisa de dizer isso. Pessoal, é o seguinte, eu estou olhando para o lado aqui porque tem pós-jogo, enfim, tem que ver se está acontecendo algo importante. Mas é o seguinte, galera, vamos lá. Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo se enfrentaram. Antes de mais nada, o público presente aí de 10.966 pessoas, apenas isso um público presente, tá? E eu vou ser bem sincero, eu não esperava nada além disso. Eu esperava um fiasco mesmo, porque estamos falando de um sábado de carnaval no Rio de Janeiro. O Engenhão Newton Santos tem uma entrada horrível, o acesso é péssimo, a gente sabe disso. Estamos falando de ingressos extremamente caros para um campeonato que está esvaziado, é um campeonato que não vale de nada. Tem o jogo da volta no próximo sábado, ou seja, a maioria dos torcedores prefere investir, digamos assim, nesse ingresso caro no jogo da volta. Então tudo conspirava contra a ida do torcedor ao estádio Newton Santos e, obviamente, um cenário de um estádio lotado, como é chamado o clássico Flamengo-Vasco, clássico dos milhões. Mas de milhões não foi nada, foi muito pelo contrário, um Newton Santos vazio, diante de um campeonato esvaziado, e os torcedores que foram lá não viram um grande futebol, não. A começar no primeiro tempo, gente, nos primeiros 25 minutos, 5 cartões amarelos no jogo, o jogo pegando fogo. No primeiro minuto, o Piton levou amarelo, depois de forte entrada em Wesley, depois aos 3 minutos o Pulgar foi quem levou amarelo, depois a entrada no jogador rival. Então não foi um bom futebol praticado no primeiro tempo, não. Acho que no primeiro tempo o Vasco da Gama foi melhor na sua estratégia. Nas estratégias, quem se saiu melhor foi o Vasco da Gama, porque inclusive na primeira etapa o Vasco foi quem foi mais perto do gol, quem chegou mais próximo de balançar as redes, mas não conseguiu. Desculpa, eu estava vendo se era algo importante aqui, mas não era nada importante não, mas não conseguiu. E aí o Flamengo, como eu disse, no primeiro tempo não foi muito bem, até porque a gente precisa levar em consideração que o lado esquerdo do Flamengo foi todo improvisado. O Felipe Luiz começou o time titular com Varela improvisado na lateral esquerda, deixando o Ayrton Lucas como opção no banco de reservas. O De La Cruz ficou como opção no banco por ser uma grama sintética também. No primeiro tempo, vários jogadores que costumam se destacar não foram bem. Leia-se, Léo Ortiz, que inclusive fez uma das piores partidas com a camisa do Flamengo, se não foi a pior. O Gerson foi mal no primeiro tempo. O Arrascaeta muito mal no primeiro tempo, muito mal mesmo. Então, e o próprio Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo é inteiro porque ele começou atuando pelo lado esquerdo. E o lado esquerdo dele, a gente sabe, não é o forte dele. Ele joga melhor pelo lado direito. O Plata estava jogando pelo lado direito. Aí veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor. Por quê? O Felipe Luiz fez apenas uma mudança. E não foi substituição, foi uma mudança tática. Ele pegou o Luiz Araújo, botou na ponta direita, pegou o Gonzalo Plata e botou na ponta esquerda. Só essa alteração de peça já fez o Flamengo evoluir e melhorar muito. E aí o Flamengo dominou o jogo, na minha concepção. No segundo tempo, o Flamengo foi muito melhor. Tanto é que conseguiu fazer 1-0.
mas eu já vou falar sobre esse gol aí. Mas não fez 1-0 numa jogada trabalhada, é isso que eu vou explicar para vocês. Mas antes desse gol do Bruno Henrique, o Luiz Araújo perdeu um gol feito, que o Gonzalo Plata, que inclusive precisamos elogiar aqui, mais uma partida extremamente irregular do Gonzalo Plata, foi muito bem. Ele insistiu no lance até o fim, conseguiu roubar a bola do João Vitor dentro da área, rolou para trás, Luiz Araújo de frente para o gol, bateu mal, isolou a bola. Quando o Luiz Araújo foi substituído, ele disse lá para os jogadores que estavam no banco que a bola acabou quicando e ele conseguiu... e ele não conseguiu finalizar bem, acabou isolando. Mas aí depois veio, aos 21 minutos, o Bruno Henrique. Eis que surge o Bruno Henrique, o jogador, para mim, o melhor jogador nesse começo de temporada do Flamengo. São 3 aí que para mim estão se destacando, Bruno Henrique, Gerson e o próprio Luiz Araújo. Mas o Bruno Henrique, além de ser o melhor jogador, é o mais decisivo. Comeu a bola na Supercopa do Brasil, comeu a bola em clássicos recentes e agora fez um golaço diante do Vasco da Gama, porque ele não comeu a bola. Jogou bem, beleza, mas não comeu a bola, não se destacou como se destacou em outros jogos já nessa temporada. E aí ele fez um golaço, uma pintura, uma finalização no ângulo do Léo Jardim. O Léo Jardim, eu considero uma defesa, eu não considero que ele tenha falhado, que ele tenha dado mole, pelo contrário, era um lance ali. Muitos podem falar que era defensável, mas eu acho que era muito difícil. É o famoso taca-luva goleiro para pegar. Depois que o Flamengo fez 1-0, o que aconteceu? O Vasco da Gama, que já tinha a obrigação de tentar vencer nesse jogo, porque o Flamengo tem a vantagem do empate nos 2 duelos, teve que sair mais para o jogo. E quando saía mais para o jogo, se arriscava muito. E o Flamengo quase tirou proveito nessa situação, nessa postura corajosa do Vasco da Gama, porque o Vasco, no primeiro momento, entrou para explorar o contra-ataque. Depois, ele teve que ir ao ataque, mas o Flamengo não conseguiu fazer o segundo e o jogo terminou 1-0 mesmo. Diante de tudo que a gente viu, eu acho que o Flamengo tem que comemorar sim esse resultado. Novamente vence o Vasco da Gama, eu particularmente já imaginava isso, só errei o placar porque eu apostei num 2-1 Flamengo lá na KTO e errei o placar, mas a diferença foi a mesma, de 1-0. Eu acho que o Flamengo encaminha essa classificação, mas acho que esse jogo serve de aprendizado para o técnico Felipe Luiz, porque a postura do Fábio Carille foi basicamente a mesma postura que o Mano Menezes teve, tanto no jogo do ano passado, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense, a única derrota do Flamengo com o Felipe Luiz até o momento, quanto no Fla-Flu desse ano. Foi a mesma postura que o Vasco teve, e o Felipe Luiz ele teve dificuldade de enfrentar um adversário com esse estilo de jogo, com essa estratégia. Eu acho que serve de aprendizado para o Felipe Luiz, ele precisa, entre aspas, encontrar alternativas para conseguir furar essa estratégia, porque diante do Mano Menezes, em 2 jogos, ele não conseguiu, e agora diante do Fábio Carille, ele até conseguiu sair de campo vitorioso, mas com muita dificuldade, e não seria nenhum exagero se esse jogo fosse empate, pelo contrário, o Vasco da Gama fez um jogo que eu considero acima da expectativa. Eu não imaginava que o Vasco fosse conseguir, entre aspas, bater de frente com o Flamengo durante tanto tempo em uma partida assim. E conseguiu. Eu acho que eles entraram com muita raiva, muita raça, muita vontade. Eles sabiam que tecnicamente, ponto de vista, qualidade, elenco, não tem como bater de frente, mas tentaram bater de frente com a vontade, com a raça. Eles até conseguiram em determinado momento, mas não tem jeito. Chega uma hora que a qualidade do elenco vai fazer diferença. Eis que surge um Bruno Henrique da vida, como surge hoje, poderia surgir um Arrascaeta, poderia surgir um Luiz Araújo. Enfim, o Flamengo tem um elenco muito mais qualificado que o seu rival Vasco da Gama. E agora, nos últimos 31 jogos, o Flamengo tem 18 vitórias, tá? Entre essas 2 equipes, 11 empates e apenas 2 vitórias do Vasco da Gama. Gente, isso aqui é uma freguesia absurda. Absurda. Pode não parecer, mas é óbvio que o torcedor vascaíno não gosta disso aqui nem um pouco. O Flamengo é o maior rival do Vasco da Gama. Eu peguei uma época que Eurico Miranda era louco para poder vencer o Flamengo. Peguei essa época, tá? A rivalidade Flamengo e Vasco, nossa senhora, era absurda. Hoje está longe de ser uma rivalidade absurda, mas bem longe. O Flamengo está muito acima do Vasco da Gama. Muito acima, dentro e fora de campo. E até na esquerda, gente, tem muito garoto novo bom.
Nós estamos com uma geração de atacantes, falta o centroavante, concordo com vocês. Mas, de lado de campo, nós temos fartura. E o Bruno Henrique, para mim, o melhor momento dele é quando ele joga do lado de campo. Jorge Lasperg, salve, Renato. Apesar da vitória, precisamos falar sobre Arrascanteio. Errou quase tudo, quase ia fazer um gol olímpico, hein? Meteu uma na trave. Entrou em ritmo de carnaval ou é a maldição da camisa 10? Só falta essa, a maldição da camisa 10. Só faltava essa, né? O Arrascaeta agora sumiu por causa da camisa 10. Não, acho que o Arrascaeta, como sempre, está com problemas físicos. O Arrascaeta dificilmente está na ponta dos cascos fisicamente. Isso é uma realidade que eu acho que nós temos que começar a nos acostumar com ela. Ele já está com 28 para 29 anos, né? Deixa eu ver exatamente qual é a idade do Arrascaeta. E o fato é que ele tem problema. Ele tem problema no pubis, ele teve problema no joelho, ele está longe de ser um jogador são, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a se acostumar com isso e o Flamengo tem que começar, sim, a procurar. Ele tem 30 anos já. Ele é de 1º de junho de 2024. Ele faz 31 anos nesse ano de 2025. Então, ele não é mais garoto e eu acho que dificilmente nós vamos voltar a ver o Arrascaeta tinindo 90 minutos. O que nós vamos poder ver daqui para frente são lampejos do Arrascaeta. São, eventualmente, uma partida muito boa. Outra, ele aparece em parte da partida. Hoje, por exemplo, eu acho que ele não apareceu em momento nenhum. Tirando o escanteio que ele bateu olímpico, que a bola bateu na trave, não viu o Arrascaeta surgir em momento nenhum. Tentou passes, que eu acho até exagerado, teve uma bola cruzada que veio para ele no lado esquerdo, que já era para ele dominar e bater, e ele, mais uma vez, tentou cruzar para dentro da área para buscar alguém. Esse é um problema sério desse time do Flamengo. Ele é tecnicamente tão dotado que ele está sempre querendo enfeitar um pouco mais a jogada. O cara já está em posição de chute, mas ele tenta a bola para o passe para um outro jogador que estaria supostamente em posição melhor do que ele para concluir. Aí o cara, no meio do caminho, perde a bola. O zagueiro corta. Enfim, isso é um defeito que eu acho que o Felipe Luiz, aos poucos, vai ter que começar a corrigir. O time do Flamengo toca demais a bola dentro da área, quando eu acho que já não é momento de tocar. Dentro da área é para bater, é para chutar. Limpou, chuta. E hoje, por exemplo, o Arrascaeta teve uma bola limpa para chutar e ele preferiu devolvê-la para dentro da área e aí a zaga do Vasco cortou. Mas concordo com você, o Arrascaeta, para mim, já começa a viver os seus últimos anos e o Flamengo, que já há muito tempo deveria ter buscado um substituto dele, agora vai ter que se preocupar ainda mais. Né? Olha aqui, o Marcelo Souza. Impressionado como o Vasco se tornou um time pequeno, de atitudes e futebol. É patético. Até tenta ganhar na porrada, eles tentaram. Triste. Não, hoje foi ridículo, né? Hoje foi ridículo. Hoje o Vasco entrou batendo. Esse Veguete é um animal. Ele é bom centroavante, ele mete gol, mas ele é um animal, entendeu? Ele acha que ganhar futebol se ganha na porrada. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é anos 70. Sabe? Pelo amor de Deus, não é assim mais. Não é assim mais. Se tivesse um juiz melhorzinho hoje, podia ter botado ele na rua. José Eduardo Emílio Faraco. O tapetinho não adiantou. Na próxima vez, o Eurico Miranda bombado tem que levar o jogo para La Paz. E o Alisson Andrade. RMP, a empáfia do vice saiu caro, mas não jogamos tão bem. Temos que igualar na vontade, mas não na porrada. Esse tipo de jogo só favorece o Vasco. Foi exatamente o que eu estava falando aqui no início da live, Alisson. Enquanto o Flamengo tentou igualar na porrada, o Vasco foi melhor. Se é para igualar na porrada, o Vasco é melhor. O Vasco é um time que sabe que só pode jogar na porrada. O Flamengo não. Então, só depois do intervalo, quando o Flamengo resolveu botar a bola no chão, é que o Flamengo tomou conta do jogo. Mas mesmo assim, insisto, não fez uma grande partida, não. O grande lance foi o gol do Bruno Henrique. Doutor Logulo, esses uruguaios do Flávio vêm bichados. Hoje, por exemplo, eu não entendi muito não entrar o De La Cruz. Mas era gramado sintético. Porra. Tem que jogar o De La Cruz, tem que jogar no gramado sintético, cara. Se dissesse que ele estava vindo de um problema muscular, mas ele não estava. Ele está vindo de um corte no pé.
o corte no pé cicatrizado, eu não vejo aonde e por que o gramado sintético vai atrapalhar. E ele não entrou. A verdade é que ele não entrou. O Miguel diz, a vitória foi maravilhosa, mas o Flamengo fez um jogo fraco. Também acho que o Flamengo hoje não foi bom, não foi brilhante, não. O Arthur Araújo de RMP tem um pirata perna de pau no chororô. Mais um jogador violento e desleal que desculpa a mediocridade da equipe culpando o árbitro. É inacreditável o cara querer culpar o árbitro hoje, né? Realmente é bizarro, é bizarro. Fala, nação rubro-negra. Bruno Henrique segue escrevendo sua história no Flamengo e, mais uma vez, decidiu um clássico. Na vitória sobre o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca, o camisa 27 marcou um golaço e se isolou como o maior artilheiro do Mengão em clássicos no século XXI, ultrapassando ninguém menos que Gabigol. E não para por aí. BH está a um gol de alcançar a marca centenária pelo Flamengo. Será que ele consegue já na grande final do Carioca? Se liga nesse vídeo porque a gente vai relembrar esse gol absurdo, ver a trajetória de Bruno Henrique contra os rivais e entender como ele se tornou um dos maiores jogadores da história recente do Mengão. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo. O jogo estava pegado, com as duas equipes brigando pela vaga na final, mas quando a bola caiu nos pés de Bruno Henrique, ele não perdoou. O camisa 27 recebeu a bola, percebeu o goleiro Jardim adiantado e, com uma finalização de pura frieza e precisão, colocou a bola no fundo das redes. Um verdadeiro golaço que garantiu a vitória e ainda quebrou um recorde histórico. Agora, Bruno Henrique tem 21 gols em clássicos cariocas, ultrapassando Gabigol e se tornando o maior artilheiro rubro-negro contra os rivais no século XXI. E se tem um rival que ele adora enfrentar, esse rival é o Vasco. O Cruz Maltino já levou 10 gols do atacante desde 2019. O Botafogo sofreu 7, e o Fluminense, 4. Não é de hoje que Bruno Henrique brilha nos grandes jogos. Ele já foi fundamental em várias decisões e mais uma vez provou que é o rei dos clássicos. O próprio jogador falou sobre o momento após o jogo. Muito feliz por mais um gol em uma semifinal. Estou chegando ao meu 99º gol pelo Flamengo e quero muito alcançar o 100. Só tenho a agradecer aos meus companheiros, porque sem eles isso não seria possível. O Flamengo dominou o Vasco no primeiro jogo da semifinal e agora leva uma vantagem importante para a partida decisiva. A pergunta que fica é: será que BH sem sai na final? E quando falamos de grandes artilheiros do Flamengo em clássicos, não tem como não lembrar do maior ídolo da história do clube, Zico. O Galinho de Quintino marcou incríveis 58 gols contra Vasco, Botafogo e Fluminense, um recorde absoluto que dificilmente será batido. Agora, Bruno Henrique se torna o líder desse ranking no século XXI, mostrando mais uma vez o tamanho de sua importância para a história recente do Mengão. Agora eu quero saber de vocês, nação. Será que Bruno Henrique faz o 100º gol pelo Flamengo já na final do Carioca? Deixa seu palpite aqui nos comentários e bora debater. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto, nação. E até o próximo vídeo.